O câncer de mama mata cerca de 600 mil mulheres todos os anos. E não é só isso. Existem outras doenças, além do câncer de mama, com incidência expressiva entre mulheres. Mulheres que estão dentro de comunidades, escolas e hospitais, cuidando, ensinando e transformando o mundo. Mas para isso, elas precisam continuar vivendo. Por isso, apoie suas amigas, irmãs, mãe, namorada, esposa, colegas de trabalho, para que lutemos todos juntos, para que tenhamos mais coragem. Chegou a hora de nos unirmos em prol da saúde, em prol da vida. A GE Healthcare já faz parte deste movimento, trazendo informação, acesso a exames e acompanhamento especializado para as mulheres. E gostaríamos de convocar você também para levar essa mensagem adiante. Faça seus exames. A detecção precoce é a forma mais potente de prevenção. Olá, boa noite. Eu sou a Marisa Cagita, gerente clínica da linha Voluson, e gostaria de dar as boas-vindas e a boa noite a todos no nosso webinar com o Dr. convidado especial, Dr. Paulo Cossi, que é médico ginecologista obstetra pela Febrasgo, mestre em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ultrassonografista com ênfase na saúde da mulher. E hoje o doutor falará sobre como melhorar o diagnóstico de lesões reto-vaginal e adenomiose. Gostaria de falar que, caso queiram fazer algumas perguntas, existe lá o Q&A, que a gente coloca questões e perguntas, e ao longo da palestra pode ir colocando as perguntas, e no final da apresentação o doutor irá responder. Doutor, se quiser já compartilhando a tela, então gostaria de dar boas-vindas, e muito obrigada pela presença, doutor Paulo. E prontinho, estamos vendo. Aí o doutor já pode iniciar. Muito obrigado, Marisa. É uma grande honra esse convite que vocês me fizeram, principalmente esse mês, que é o mês de prevenção. Não só no foco, como o vídeo falou, do câncer de mama, mas de inúmeras doenças. Eu costumo dizer que a endometriose, ela não mata a mulher, mas ela mata a alma da mulher. E dentre as doenças mais devastadoras, no que se refere à endometriose, sem dúvida nenhuma, a doença do septo reto-vaginal é a doença que mais pode causar problemas de dores, de dor no coito, infertilidade e até desfechos obstétricos adversos. E a adenomiose, que é uma doença insidiosa, às vezes de pouca sintomatologia e cursando muito com a parte de infertilidade. Então, meus agradecimentos a todo o time da GE, né? E um agradecimento especial em nosso nome, da Escola Paulista, e em particular ao nosso departamento de ginecologia e ao ambulatório da algia e a endometriose, onde eu faço parte da ultrassonografia, no serviço do professor Eduardo Schor. Bom, o objetivo, então, é mostrar novas sistemáticas da abordagem da vagina, septo e fórnice, e também novas abordagens na adenomiose. Esses truques que a gente vai trazer não têm respaldo na literatura. São, vamos dizer assim, alguns truques que a gente tem no dia a dia, né, com as novas ferramentas da linha Voluson. Tá? Bom, começando especificamente, obviamente, temos que falar do que é o septo reto vaginal, né? É uma estrutura de tecido conjuntivo que se interpõe entre, como o próprio nome diz, entre a vagina e o reto.
tem pouca musculatura lisa e estende-se lateralmente, como aqui o desenho, aqui interpondo-se entre o reto e a vagina, né? E abre como um leque, dividindo o compartimento urogenital e o compartimento digestivo. Como aqui está o desenho, só para quem não está habituado, só para ver bem a que se refere o septo reto vaginal. E ele tem um papel de conter infecções do trato genital, digestivo, e também participa na parte de defecação, né? Esse slide demonstra bem, aqui, num feto de 26 semanas, né, o corte histológico, determinando aqui essa rede de colágenos e fibras elásticas, com pouca musculatura, e ele se estende lateralmente até esta parte aqui, que é a parte neurovascular do plexo hipogástrico inferior, né? Isso a gente pode, com cortes, hoje, o coronal da vagina, aqui a vagina, o colo uterino, o reto, né, a bexiga, e com algum detalhamento nós podemos ver reto, aqui a fossa pararretalis, né, a musculatura, o músculo obturador interno e o espaço paravesical. E veja aqui que essa estrutura muito tênue trata-se do septo reto vaginal. Esta é a técnica que nós vamos demonstrar, e pouco tem paralelo na literatura até os dias de hoje, tá? Então, são esses truques que nós vamos tentar mostrar e como que a gente consegue ver as lesões, tá? Essa é uma outra abordagem, vendo o colo de dentro para fora. Esta é uma que aqui nós conseguimos ver onde estão os ligamentos uterossacros. Aqui é o colo todo, o orifício interno, a endocérvice, bexiga, e aqui o paramétrio, a região do paramétrio direito e do paramétrio esquerdo. Aqui o reto. Essa é uma visão que ainda pouco se tem na literatura. Em paralelo aqui ao desenho, onde que nós estamos. Aqui é a parte vascular do paramétrio. Bom, o que é a doença endometriótica do septo reto vaginal? Como o próprio nome diz, né, é a doença que acomete esta parede aqui, ó, tá? Isto aqui é o septo reto vaginal, aqui o colo, né, a vagina, e então essa estrutura que se interpõe entre o reto e a vagina. Esquematicamente, a gente define como uma linha, e eu vou mostrar isso em fotos mais adiante, imaginando uma linha que passa tangenciando os lábios do colo uterino. Essa linha vai determinar o que é fórnice vaginal e o que é septo reto vaginal. Não se preocupe, mais adiante a gente vai mostrar. Essa é uma definição que foi proposta por Bazot, que é radiologista francês, em 2004. E hoje é amplamente aceita, né? Em termos de incidência, varia muito, como vocês estão vendo aqui, os números, de 3,8% até 37% nas mulheres que têm endometriose, né? Como eu disse anteriormente, é considerado o sítio de pior prognóstico na doença endometriótica. Nas mulheres que há a suspeita de endometriose,
essa incidência fica entre 6% e 52%, segundo esses autores italianos, a doutora Catarina Exacostos e o doutor Guerriero, né? Esse trabalho aqui é um trabalho muito interessante da doutora Catarina, onde que ela mostra a incidência, a sensibilidade, especificidade e acurácia de vários sítios. E vejam que o septo reto vaginal é o de menor sensibilidade junto com a vagina, né? E também com baixa, perto dos outros sítios, acurácia. O que nós vamos tentar, então, mostrar é como nós podemos melhorar esta sensibilidade, especificidade e acurácia. Esse trabalho é o trabalho do Bazot, né? Comparando o exame físico, ultrassonografia e ressonância magnética, e vejam, os senhores, que para a sensibilidade do septo reto vaginal é muito baixa, né? Com uma excelente especificidade. Praticamente, o exame de ultrassonografia, nos dados do professor Bazot, é inferior até o exame ultrassonográfico, inferior até ao exame físico, que a gente, obviamente, não concorda, né? Então, essa variabilidade de incidência pode primeiro estar no como se define o septo reto vaginal na população, no expertise dos examinadores e, principalmente, na metodologia que é empregada, né? Existem várias técnicas, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia com gel aprisionado no preservativo, o gel na vagina, né? Contraste de água, solução salina de água, ultrassom translabial, transvaginal com 3D, ressonância magnética empregando o gel vaginal e o gel retal, né? E é o que a gente vai mostrar. Esse aqui é o trabalho do consenso IDEA, né? Onde que eles mostram como que, no desenho, como que é a sistemática de definição ultrassonográfica, topográfica, do que é o septo reto vaginal, vagina, cérvix. Vejam esta imagem aqui, que é agora deste trabalho, né? Esse é o desenho esquemático, mostrando aqui a linha tangenciando o bordo inferior dos lábios, né? E uma outra linha que tangencia a reflexão peritoneal, determinando, então, aqui fórnice vaginal e aqui o septo reto vaginal. Pois bem, existem outros trabalhos, como esse da doutora Exacostos, que ela coloca a solução salina na vagina e introduz o probe, o transdutor, via retal, né? E ainda sugere que, se colocar um pouco de gel isso viabiliza uma melhor abordagem da parede vaginal, do fórnice e do septo reto vaginal. Vejam aqui esta que é a imagem que o trabalho demonstra. Esse é um trabalho do grupo da Austrália, do Dr. Condus, né? Mostrando a colocação do gel, né? No entanto, o gel, ao meu ver, peca porque tem inúmeros artefatos e isso diminui substancialmente a abordagem, a visualização do septo reto vaginal e do fórnice aqui, tá? Este é um trabalho
da doutora Maria Ângela Pascoal, do Instituto Dexeus de Barcelona, em conjunto com o doutor Guerriero, né? Que eles fazem uma abordagem translabial, né? Para a visualização aqui do septo reto vaginal. Vejam como que é a abordagem deste trabalho. E nós tivemos a felicidade de enviar esse trabalho, essa abordagem, essa sistemática, no ano passado, para a Revista Branca, em que, em abril, ela foi publicada, inclusive foi capa da revista, né? Demonstrando aqui como que é a nossa abordagem. Pois bem, o truque dessa sistemática é um gel que não tenha nenhuma interface de ar. E nós utilizamos esse bag aqui, de 100 miligramas, né? E uma sonda retal que acopla e fixa muito bem no bocal do bag, né? Geralmente, até eu corto essa sonda ao meio para que haja uma menor pressão para a colocação. E essa sonda é colocada com muito cuidado no interior e no fundo vaginal, no fórnice vaginal. E vou insuflando. Geralmente, eu coloco mais do que 60 ml, né? Esse é uma aceitação, esse exame tem uma aceitação muito boa por parte das mulheres. 90% relatam nenhum desconforto, 10% um leve desconforto, e 100% delas concordaram que a abordagem foi benéfica para o diagnóstico no septo reto vaginal, na visualização do septo. Tá? Aqui é um tempo que a gente leva para colocação. Eu sempre faço ao final do protocolo. Eu primeiro faço toda a varredura, todos os sítios, e ao final eu coloco o gel. Não leva mais do que 1 minuto. E é uma abordagem extremamente barata, menos de $1. Tá? Algo em torno, com o bag e a sonda, em torno de R$3, R$4. Tá? Isso é muito inferior às sondas, não precisa de preparo do pessoal paramédico, é extremamente simples. E veja que a grande vantagem é, sem dúvida nenhuma, a zona de insonação, né? Você tem o transdutor ficando a 2, 3 centímetros do introito vaginal, você tem a zona de foco ideal, porque se o transdutor encosta no fórnice, você está longe, o foco é 3, 4 centímetros aqui. Então, a zona ideal de foco. Então, você perde. Isso aqui, mais ou menos, traçando um paralelo, é a mesma coisa do que fazer ultrassom morfológico em oligoâmino. Você não tem uma interface ideal para a visualização dessas estruturas. Só para mostrar o que é aqui o septo reto vaginal, vejam aqui todinho a mucosa vaginal, o colo, o orifício do colo, novamente, só para correr aqui, e veja a comparação entre não colocação do gel, né, e a colocação do gel. E aqui a visualização, um Photoshop, subtraindo o que é o fórnice, desculpe, o que é o septo reto vaginal, né? Aqui, uma lesão de fórnice e septo reto vaginal e com a introdução de uma janela acústica ideal. Aqui eu coloquei pouco gel, né? Poderia ter colocado um pouco mais, mas veja que há aqui essa placa
esse espessamento de todo o fórnice. Então, nós também podemos fazer uma abordagem tridimensional, fazendo a captura do bloco e colocando o ROI, o box, nesta posição. Essa aqui é a sistemática que a gente faz, né? O ângulo de varredura eu tento colocar ao máximo. Eu trabalho em qualidade alta, não ciente quando eu vou fazer a captura do bloco para que ela suspenda por alguns segundos a respiração. E veja aqui as qualidades de imagem que conseguimos no modo multiplanar, num corte sagital, né? Aqui o fórnice bem determinado, a mucosa, a musculares do reto, né? Da ampola retal, e aqui um corte coronal da vagina, o anel pericervical, o reto aqui embaixo e a região do septo reto vaginal e aqui bexiga. Se a gente tangenciar aqui, esta parte aqui será denominada fórnice vaginal e aqui toda a extensão do septo reto vaginal. Em 3D, num modo renderizado, aqui ainda consigo, como tinha um pouco de fluxo de líquido no fundo de saco, foi possível determinar bem aonde que a linha imaginária para delimitar o septo reto vaginal, ou melhor, o fórnice vaginal e o septo reto. E veja que com o modo renderizado e utilizando o VCI, há uma demonstração inequívoca do septo reto vaginal. Aqui a mesma imagem, só rotacionando para um oblíquo, a imagem da ampola retal, com um pouco de líquido, isso já estava lá, não foi colocado, né? Em que a gente consegue determinar muito bem todo o que é fórnice e o que é septo reto vaginal. Ainda também em modo renderizado, né? Toda a vagina, o reto e o septo reto vaginal, num corte coronal e num corte sagital. E veja agora com um pouco de gel a lesão que pegava tanto a parte de fórnice quanto estendia-se para o septo reto. Isso só é um modo em 2D. Tá? O corte coronal da vagina, que aqui a gente consegue determinar muito bem. É possível ver aqui a extensão para o reto baixo, né? E esses dois cortes com o gel e sem o gel. E esse é o modo renderizado, que é essa imagem que foi para a revista do ISOOG. E aqui também demonstrando topograficamente o septo reto e a lesão aqui seria o 2D e o 3D aqui, e a lesão em 3D, um corte coronal em reconstrução. Veja aqui como é nítida a invasão da ampola retal, e aqui também, né? Mas a gente tem um ganho em qualidade de imagem. Tá? Aqui a mesma coisa, só que no corte longitudinal, a invasão do reto. Esse é um caso bastante grave, que é lá da Escola Paulista, um caso. Veja aqui a reconstrução e a imagem da colposcopia, a lesão em toda a parede aqui da vagina e a reconstrução aqui, e aqui o corte sagital, vendo a lesão, uma grande lesão de vagina, de septo, né? E essa é a visão laparoscópica
da lesão aqui ao reto e a lesão que o ultrassonografia, que o laparoscopista vai se deparar. Então, é extremamente interessante essa visão tridimensional, vendo aqui de dentro para fora, né? E nós temos a vantagem de conseguir, em pequenas lesões, ter esta qualidade de imagem. Aqui no modo multiplanar com o VCI, né? Aqui o modo renderizado de uma lesão que foi percebida ao toque e depois, com a ultrassonografia tridimensional, nós conseguimos avaliar bem esse nódulo aqui e que aqui no modo tridimensional, multiplanar, a gente vê também e algum grau mais de detalhamento. Esta também é aquela visão de dentro para fora, onde nós temos aqui a lesão e veja que ela tangencia, toca a serosa do reto aqui embaixo, né? Novamente, em uma reconstrução, veja aqui com um Photoshop só para demonstrar onde está a lesão, né? Que era uma lesão, a meu ver, inicial e poderia, se não diagnosticada, ter proporções bastante desfavoráveis para esta paciente, né? E depois que foi feita a ressecção, eu voltei e refiz uma ultrassonografia nos mesmos moldes, vendo aqui onde ficou a cicatriz e aqui onde estava a lesão. Essa paciente, nem em toque, nem em exame convencional, a gente estava visualizando, porque é uma lesão 1 centímetro por 4 milímetros e no transverso 7 milímetros. Veja aqui, só um espessamento do septo reto, mas com uma pequena invasão para o reto baixo, né? Se nós não colocarmos o gel na vagina, lesões que estão fora da linha média podem passar despercebidas. Como essa lesão aqui. Esta paciente veio para um protocolo de endometriose e nada foi encontrado. Somente na vagina ela tinha esta lesão na parede lateral direita, né? Veja aqui, num corte oblíquo, né? E num corte coronal, né? E no modo inverso, né? Onde nós temos a visão dentro-fora e com a invasão da gordura do espaço paracervical aqui, né? Lesões mínimas. Essa lesão estava na parede lateral esquerda alta, próximo ao fórnice lateral esquerdo. Veja aqui. E é uma lesão de 5,5 milímetros, que foi percebida ao toque e depois visualizada com a colocação do gel. Esta paciente, a colocação do gel não serve só para septo reto, endometriose. Essa paciente veio porque foi vista a ressonância magnética, uma septação vaginal. Mas, na verdade, era apenas e tão somente um pregueamento, que colocando aqui o gel, nós tínhamos a visão desta prega vaginal, né? Esta paciente referia que ela tinha a sensação de ter alguma coisa dentro da vagina. E colocando o gel, nós conseguimos ver duas mínimas lesões, esta aqui de 3,3 milímetros. Vejam, senhores, e fazendo aqui a visão de colposcopia, né, essas duas lesões, e aqui a visão dentro-fora, essas duas lesões aqui. Então, a interface de gel anecoico possibilita visões
bastante interessantes, não só de lesão endometriótica, mas de outras possibilidades. Dentre elas, as lesões malformativas, né, da vagina. Veja aqui esta paciente que tinha um útero septado completo e também a vagina, os orifícios cervicais. Uma duplicação completa do útero e vagina. Esta é uma outra que também tem um septo completo, um septo vaginal, né? E aqui o colo com um orifício praticamente único, né? E aqui um septo completo, né? Essa é uma outra malformação milleriana, onde a paciente tinha um introito vaginal muito curto, a vagina não passava de um introito vaginal, uma fibrose bastante grande e que não tinha comunicação com o útero rudimentar, né? E veja aqui a uretra, o tamanho da uretra, né? Havia a suposição de que essa paciente poderia ter o coito, inclusive dentro da uretra. Vejam aqui a espessura da uretra, aqui. Tá? E também podemos também visualizar cistos vaginais que não comprometem o septo reto vaginal. Tá? Bom, a gente acredita que o uso do gel apropriado possibilita uma visão clara e completamente nítida de toda a anatomia da vagina, do fórnice vaginal e do septo reto vaginal. É muito bem aceita pelas pacientes e já se tem uma larga experiência de usar gel na ressonância magnética. Então, não é uma coisa que a gente está inventando, né? E só para ficar um exame mais bonito. Realmente, ele traz vantagens incontestes para o diagnóstico dessa endometriose devastadora, né? É de baixo custo e extremamente rápido na sua execução. Deixa eu dar um tempinho. E esse é outro tema que eu tenho bastante apreço e paixão, que é a adenomiose, né? Nós já passamos da era de fazer, para que se tenha o diagnóstico de adenomiose, a comprovação, o exame comprobatório histopatológico. Hoje ainda se fala muito disso. Que há uma dificuldade, tem que se haver a comprovação. Isso não é mais factível, não é, até porque as pacientes que estão tendo adenomiose são pacientes que estão tentando engravidar e são pessoas geralmente muito jovens. E a teoria de que traumas e reparos sobre a zona juncional é um fator determinante na etiologia que provoca a adenomiose, né? Bom, o que nós precisamos, então? É de uma ferramenta de alta acurácia, não invasiva, de baixo custo e que possa ser feita em exames de rotina. E essa é o nosso objetivo hoje, demonstrar técnicas que possam, vamos dizer assim, oferecer estas possibilidades de acurácia, não invasividade, baixo custo e que possibilitam um tratamento precoce e eficaz. Esse é a nossa tônica do exame, dessa aula aqui. Pois bem, o que é a adenomiose? É uma doença benigna que compromete a interface endométrio-miométrio, caracterizado pela presença de tecidos endometriais ectópicos nesta localidade, que pode tanto estar nesta abordagem aqui, nessa topografia,
que é a zona juncional, que eu vou mostrar muito bem adiante, e que tem que estar presente estroma, glândula e hipertrofia do miométrio. Tá? Eu persigo essa doença desde 2007 com a ultrassonografia tridimensional, né? Mas eu não entendia por quê. Em alguns casos, eu conseguia ter esta imagem absolutamente nítida do que é o endométrio e o que era a zona juncional. No entanto, em outras, a imagem ficava assim, né? Aí que foi que, em 2009, este trabalho foi para mim o divisor de águas, né? Em que o grupo do Dr. Yorkovich, né, de Londres, mostrou muito nitidamente o que é a interface endométrio-miométrio, e que aí eu consegui entender melhor, e aí desenvolver novas abordagens também. Eu não vou me ater aqui a essa parte da zona juncional, mas é a área de maior importância, talvez, no corpo feminino, onde que é responsável pela fertilidade, né? Muito se fala que a ultrassonografia é genética. No entanto, tanto em sensibilidade quanto em especificidade, as duas técnicas têm uma acurácia, uma acurácia bastante semelhante. Quando nós comparamos no mesmo grupo as duas técnicas, no mesmo grupo de mulheres, esses números são mais próximos ainda, né? E tem um outro trabalho que diz o seguinte: se nós tivermos os parâmetros MUSA, os achados ultrassonográficos preconizados pelo grupo MUSA, se nós tivermos dois destes parâmetros, cistos endometriais, estrias endometriais, sombras acústicas, ilhas ecogênicas, espessamentos da zona juncional, se nós tivermos pelo menos dois, há uma alta sensibilidade. Mas, se nós tivermos 3 destes parâmetros, a acurácia é muito elevada. E os parâmetros de maior relevância são os cistos periendometriais, como nós vemos aqui, ó. Aqui nós não conseguimos ver onde está o eco endometrial, mas nós conseguimos ver aqui pequenos cistos, e outros parâmetros de relevância são as estrias endometriais, esses pequenos focos ecogênicos aqui, e as ilhas ecogênicas periendometriais. Aqui eu demarquei com cor para nós entendermos bem o que são esses achados. Então, quando nós estivermos diante destes achados aqui, são sinais, se não patognomônicos, são bastante assertivos da presença de adenomiose da zona juncional. Esse trabalho é um trabalho da doutora Telum, da Noruega, mostrando e comparando a ressonância magnética, a ultrassonografia 2D e a ultrassonografia 3D para os achados ultrassonográficos. E veja que a sensibilidade dos 3 métodos são bastante semelhantes. E ela concluiu, então, que todas as modalidades são boas ou suficientemente de qualidade para o diagnóstico de adenomiose, seja lá ela, a ressonância como a ultrassonografia, em especial a ultrassonografia tridimensional, né? Que ela é superior à ultrassonografia 2D. E ela conclui ainda, e eu quis colocar aqui, que
ela recomenda como método e a ressonância magnética, mas que a ultrassonografia é o exame de primeira linha para o diagnóstico da adenomiose, e a ressonância seria de segunda linha se a ultrassonografia transvaginal, seja ela 2D ou especialmente a 3D, for inconclusiva. Ok? Tem outros trabalhos demonstrando os pormenores das lesões da zona juncional. Eu não vou me ater pelo tempo, mas esse trabalho demonstra muito bem, através de exames histopatológicos, né, em pacientes que foram submetidas à histeroscopia ou à ablação de endométrio. E foi feito o exame histológico, demonstrando de forma cabal que as lesões histológicas podem ser muito bem analisadas pela ultrassonografia tridimensional. Veja aqui, esse caso aqui, esse daqui é do trabalho, mas vejam aqui as imagens em 2D de um endométrio todo serrilhado e invasão para a zona juncional. Essa paciente teve 3 abortos consecutivos e infertilidade atual, né? E essa é uma paciente de apenas 19 anos que tem fluxos bastante aumentados, mesmo tomando contraceptivo oral. Veja o grau de detalhamento que nós conseguimos ver em volta do eco endometrial, ou seja, na zona juncional. Aqui a imagem de uma ilha periendometrial e com a reconstrução 3D nós conseguimos ver detalhes desta invasão. E este caso, aqui, onde nós temos o eco endometrial bastante disforme, né, com várias saliências ecogênicas e com a reconstrução tridimensional que eu julgo superior a 2D, especificamente nesses casos de zona juncional, né? Bom, alguns parâmetros já consagrados, que é a espessura da zona juncional, mais do que 12 milímetros. Isso não se aplica à ultrassonografia, até porque é um parâmetro da ressonância magnética formulado há muito tempo atrás, por volta de 1996, e foi um estudo retrospectivo, eles muito antigos. Nós, como vocês viram o trabalho da Dinamarca, nós estamos falando em milímetros de invasão, 2, 3 milímetros da zona juncional, que é a área de maior interesse para os esterileutas, né? Uma zona juncional ruim terá seguramente falhas de implantação, né? Então, alguns parâmetros são bastante interessantes. Este parâmetro aqui, que é a diferença de espessura entre da zona juncional, a espessura máxima e espessura mínima maior do que 5 milímetros, é um parâmetro bastante confiável e muito superior ao parâmetro da ressonância magnética. Mas os parâmetros que a gente avalia mais é a mensuração da zona juncional, mas esses 3 parâmetros, como a gente viu anteriormente, e que são bastante interessantes, muito bem vistos também pela pela ultrassonografia tridimensional no corte coronal. Veja aqui, esse caso ilustra bem isso, uma ultrassonografia de um útero aparentemente insuspeito. No entanto, quando nós fazemos o corte coronal,
olha as estrias que tem no fundo uterino, né? As imagens de cistos periendometriais, né? Parâmetro bastante fidedigno. Este aqui é até fácil de visualizar e de imaginar que seja uma adenomiose. E alguns detalhamentos a mais que nós podemos ter das características da zona juncional, que é a irregularidade da zona, se ela é interrompida, se ela é não visualizada, ou se, às vezes, num plano que é inacessível à ultrassonografia, à reconstrução tridimensional. Um dos truques que a gente tem utilizado é fazer o corte coronal, mas fazer um modo inverso, e que isso possibilita a subtração do eco endometrial. E, com isso, nós temos o detalhamento perfeito da borda da cavidade. Veja, nesse caso aqui, nesses dois casos, esse aqui eu queria ver se era um controle de uma gestação molar, então era um controle pós-molar de 30 dias. E veja aqui como está bem detalhado toda a cavidade uterina. Aqui também, né, muito bem esta abordagem. E utilizando o transdutor de alta frequência e o modo inverso, nós conseguimos ver num útero normal toda aqui onde é a zona juncional e abordagem de toda a cavidade. Já quando se tem a adenomiose, nós temos esta imagem na ultrassonografia e esta correlação com a visão esteroscópica. Esses cistos e estas indentações dentro da cavidade. Eu desconheço na literatura esta correlação. E veja, aqui também, como nós não conseguimos, que era esse o que me perturbava, né, de ter o grau de detalhamento. Eu queria ver a zona juncional, mas a zona juncional ela se perde. E veja na visão esteroscópica como que fica um paralelo bastante interessante. Aqui, estes cistos com um paralelo na esteroscopia. Tá? E com o modo inverso que nós podemos fazer, daquele mesmo caso, nós podemos fazer aqui o modo inverso, mas eu posso lançar mão também de colocar soro ou fazer uma sonossalpingografia para visualização da permeabilidade tubária e ter esta visão aqui, utilizando, aqui no caso, o silhuete, né? Onde nós conseguimos ver, inclusive, detalhes da luz das tubas, né? E esse grau de serrilhado no fundo uterino. Muito semelhante ao que a esterossalpingografia consegue ver, né? E hoje, para mim, uma ferramenta ímpar é o VCI para a visualização da zona juncional. Hoje, os aparelhos atuais já vêm, inclusive, com a tecla que você não precisa acessar o 4D, a ferramenta 4D, ela já está nativa na primeira tela, em que a gente acessa e vocês vão ver as imagens, como que ficam. O VCI, ele se assemelha à harmônica do 2D. É uma tecnologia que comprime slices de 2, 4, 6, até 10 milímetros, né? Na verdade, em tempo real. Então, é uma tecnologia 3D, mas que simula um 4D, né? E isso faz com que aumente o contraste entre os tecidos e suprime os ruídos.
Isso melhora muito se tiver estrutura que tenham fluidos e estrutura, o grau de detalhamento entre estruturas adjacentes. Veja aqui uma imagem convencional, 2D, em que a gente pode dizer, a zona juncional está aqui, mas eu não tenho esse detalhamento. Eu quero ter o melhor detalhamento possível, pelo menos para ter parâmetros de irregularidade e, se possível, até fazermos mensurações. Este mesmo caso, utilizando o VCI, olha como que nós conseguimos ter imagens, se não absolutamente iguais, mas que se aproximam da visão da ressonância magnética. E veja aqui, num corte longitudinal do útero, né, o endométrio e a zona juncional, e aqui num corte coronal, né, transverso, do corpo uterino. E que nós temos aqui toda essa detalhamento e essa distinção entre o que é o miométrio externo, o miométrio interno, ou zona juncional, e o ecoendometrial. Veja aqui, em 2D, a zona juncional aqui, mas com um detalhamento muito melhor com o VCI. Uma zona juncional disforme, muito espessa, toda irregular. Aqui também demonstrando umas imagens do serrilhamento das estrias, e aqui com o VCI. E podemos lançar mão também, se aqui há uma área externa, veja aqui a imagem deste mesmo caso aqui, né? Olha aqui. E no modo inverso, a cavidade toda disforme. E com o modo também inverso, o grau de irregularidades que a cavidade passa a ter. Este é aquele caso da paciente que teve 3 abortos consecutivos. Uma zona normal, já estou terminando, né? E aqui a zona juncional e a borda da cavidade bastante regular. Concluindo, a gente tem várias formas de abordagem para o diagnóstico de adenomiose. É uma coisa nova, então precisa ainda de mais estudos e de uma validação, né? E isso vem reforçar que a ultrassonografia 3D vem ganhando muito espaço, principalmente na ginecologia e, em especial, na reprodução humana. É um exame de baixo custo que, quando comparado à ressonância magnética. Não só as máquinas premium têm o VCI, máquinas de menor porte também têm o VCI nativo. E é um exame que hoje está de fácil acesso. Eu queria também, então, em nome do meu time, lá do Departamento de Ginecologia, do nosso ambulatório, do nosso serviço de endometriose, aqui o time todo, e aqui foi o primeiro mutirão onde foram feitas, num sábado e um domingo, o primeiro de outros mutirões que nós tivemos. E este aqui foram feitas no sábado e no domingo por toda essa equipe aqui, né? 12 cirurgias. Aqui, o Dr. Eduardo Schor, que é o nosso mentor, o pessoal aqui da nutrição, da fisio, psicologia e todo o time de cirurgiões residentes, e que, em meu nome e em nome da equipe, eu fico aqui o nosso muito obrigado. Até mais. Paulo. Ok, Marisa. Apresentação.
no horário certinho. Deu Lindas certinho? imagens, lindas imagens. Os doutores elogiando bastante. Como eu faço aqui para sair, eu fico onde eu fico. Deixa eu pôr aqui. Ainda aqui. Bom, a gente tem umas perguntinhas. Vamos dar uma olhadinha enquanto vamos fazer umas perguntas. Ok. Bom, Deixa o eu tomar uma. doutor... É isso, vai tomando uma água. O doutor César Lopes, ele pergunta qual que é a quantidade aproximada de gel que o doutor introduz na vagina para iniciar o exame de ultrassom. César, eu coloco o gel só no final, tá? Eu primeiro faço toda a abordagem de padrão, tá? Transabdominal, né? E depois o transvaginal. Eu sempre faço um toque antes de começar o tempo vaginal. E depois de toda a varredura, no final, eu introduzo geralmente quase que o bag todo. Fica na faixa de 70 a 80 ml, para que dê uma boa distensão, que, como você viu, consegue ter uma nitidez ímpar de toda a vagina. Obrigada, doutor. Doutor Carlos Eduardo Alberti, no segmento pós-tratamento dessas patologias, o método também é bastante eficaz? Sim, há um viés, porque às vezes nós nos deparamos com tecidos fibróticos e que podem ter uma dúvida de ser uma doença ativa ou não. Aí nós perdemos um pouco da especificidade, né? Mas a ultrassonografia, mesmo de controle pós-tratamento, é uma ferramenta de bastante acurácia. Talvez, no futuro, marcadores de tomografia de PET-CT com flúor, com o estrógeno fluorado, podem distinguir lesões residuais e lesões recidivantes. Mas isso ainda é uma parte de desenvolvimento ainda. Tem, se não me engano, 2 ou 3 artigos no mundo ainda, falando sobre essa parte de PET-CT com um marcador fluorado de estrógeno fluorado. E ainda referente ao gel, a doutora Mariana Guiar pergunta, né, falou, excelente aula, doutor Paulo, haveria alguma desvantagem em usar o gel no início do exame? Não, é que eu prefiro não colocar, porque eu quero fazer a abordagem mais no final. Primeiro eu faço a abordagem convencional, né? Mas tem bastante colegas que utilizam no início. Tá? É mais uma sistemática própria, viu, Mariana? Mas é válida. É que eu já coloco e faço a varredura e capturo o bloco 3D e já termino o exame. Isso não, eu acredito que não, depois, quando eu manipulo bastante, a gente manipula bastante, é um exame que você fica 40, 50 minutos, 1 hora fazendo o exame, depois esse gel possa estar exteriorizando e trazendo algum desconforto para a paciente. Mas é factível também colocar no começo. O doutor Roberto Cunha perguntou o nome do gel, que a doutora colocou lá na apresentação, né? Eu não coloquei não por nada. Chama-se RMC Gel Clínico. Tá? Uhum. E a sonda é a sonda convencional, você compra nas casas cirúrgicas, e eu corto metade, para ficar mais fácil para apertar. Se a sonda fica muito longa, fica pesado na mão para fazer a estilação. Já respondeu também a pergunta do doutor João Almeida, que ele falou que não viu bolhas no gel, porque esse gel é específico. E às vezes tem um pouquinho, aí você vai dando umas pancadinhas nele, a bolha vai subindo e você, com jeito, exterioriza.
Eu já fiz tudo praticamente na vida aí de ultrassonografia. Na década de 90, eu punha gel e amarrava com um elástico para tentar ver colo, coisa e tal. Depois eu colocava um saco plástico, sonda uretral, Foley, número 14, minha secretária ficava com um bag de soro, apertando, lavando a vagina, e que a gente conseguia imagens excelentes. No entanto, a bagunça era tremenda, né? Não virava. E aí, num belo dia, num plantão, eu vi esse gel e falei, não, parece que não tem nenhuma bolha, né? E aí fui atrás e consegui testar com a sonda retal. É extremamente simples. Se vocês fizerem, eu garanto que vocês não voltam para seringas de 60, até porque é cara. Uma seringa de 60 fica na faixa de 7, 8 reais. Tem o tempo da enfermeira de sala para fazer esse gel. A gente, lá no começo, lá na escola, a gente punha no forno de micro-ondas, depois punha na geladeira. Fizemos tudo. Agora eu estou no mar num céu de brigadeiro, né? E no mar de almirante. Doutor Maurício Arruda parabenizou pela belíssima aula. Ele perguntou quanto tempo leva um exame deste para a pesquisa de endometriose. E um exame com essa expertise, né? Com essa expertise aí, ele dispensa a ressonância magnética? Olha, eu digo que é um exame que requer um treino, requer uma curva de aprendizado, né? E como os trabalhos mostram que os números, as estatísticas similares, em mãos hábeis, né? Pode-se dizer que é dispensável se você não suspeita de sítios extrapélvicos, né? Pode-se fazer, hoje até existem trabalhos fazendo a fusão, né? Você acopla um exame da ressonância magnética em aparelhos de ultrassonografia, faz uma triangulação, né? Nos sensores que nos transdutores existem, e você consegue navegar no bloco da ressonância com o ultrassom convencional, né? É uma coisa bastante interessante, que você chega a 100%. Né? Mas, respondendo ao Maurício, eu acho que é dispensável. Em alguns casos, ainda a gente que tem dúvida, a gente pode lançar a mão da ressonância magnética. E aí tem uma pergunta da doutora Andréia falando assim, há uma melhor fase do ciclo menstrual para avaliação? E tá aqui, Motorola Edge, um participante especial, perguntou, há diferença de estatísticas relacionadas à fase do ciclo? Não tem preferência na fase do ciclo. Eu particularmente não gosto de fazer, e há um senso de que a lesão fica mais evidente quando a paciente está durante o catamênio. Isso não é verdade. Até a gente procura não fazer nessa época, porque essas pacientes elas costumam ter uma hipermenorreia, né? Dor nesse período. Eu procuro evitar, ao máximo, fazer próximo do catamênio, do fluxo menstrual, justamente pela dor e também pelo fluxo. Como eu disse, não há uma distinção de acordo com o ciclo menstrual, não. Para se fazer a zona juncional, principalmente o corte coronal do útero, tem que ter um endométrio mais do que 6 milímetros. 5 já é possível. Então, se você tem um endométrio
de meio de fase proliferativa até a parte da ovulação, do período ovulatório, você tem uma janela acústica muito interessante. Também é possível na fase secretória, no endométrio secretor. Mas a que fica, ao meu ver, que dá a melhor distinção, sem dúvida nenhuma, é na fase proliferativa tardia, média tardia e periovulatória. Certo. E o doutor Álvaro Grandó, ele está pedindo para o doutor descrever a técnica de aquisição da imagem 3D silhuete com líquido de contraste para visualizar a cavidade uterina e as trompas. Aí, acho que eu poderia, Marisa, vamos fazer uma aula disso. Eu até posso fazer, mas é completamente é uma aula específica, tá? A gente faz por volta do 9º dia. A gente utiliza um contraste de microbolhas, tá? É um contraste que até vou citar o nome aqui, que é o único que tem no mercado, que é o Sonovil, da empresa Braco. Geralmente eu uso sondas específicas de esterosonografia. Ao preparo desse contraste, geralmente o fabricante faz com 5 ml, mas eu geralmente utilizo um pouco mais, né? E vou estilando lentamente. Eu coloco a sonda no colo do útero e depois vou estilando. E aí tem o protocolo da própria máquina, que é o Cold Contrast Imaging, né? Que são ferramentas específicas que a gente utiliza na linha Voluson. Né? Acho que depois a gente pode falar mais até. Sim, com certeza. O doutor Clodoaldo mandou uma mensagem falando excelente aula, parabéns, doutor Paulo. Obrigado, Calete. Obrigado. Mandou, apareceu aqui, o participante do Motorola é de Estevam Gabriel. Obrigada, Estevam. Então tá bom, doutor, a gente conseguiu responder todos. Apareceu mais uma pergunta, vamos ver se dá tempo. No exame convencional, o doutor João Agueira está perguntando quais são os parâmetros ultrassonográficos que nos induzem a pensar em endometriose profunda e procurá-la com o exame de preparo. Existem alguns parâmetros que a gente preconiza. Eu, por exemplo, faço de rotina, que é ver a mobilidade dos ovários e se tem um pouquinho de dor, mas isso eu faço no toque. Eu vejo dor pelo toque, não vejo dor como preconiza a sistemática do EIDIA, que é a sensação de dor da paciente ao toque do transdutor. Às vezes a gente faz isso, mas eu prefiro fazer através do toque antes do início do tempo vaginal. Eu vejo, então, os ovários, se tem algum endometrioma, que é o mais fácil, que a gente já fazia muito antes de ter esse conceito de protocolo específico para a endometriose. Eu vejo de rotina o sítio que tem mais endometriose, que são os ligamentos útero-sacro, e sistematicamente eu utilizo a ferramenta VCI, mesmo num exame convencional, que não de preparo, né? Então, a mobilidade dos ovários é um parâmetro sugestivo, né? Bastante sugestivo, a dor, né? E os ligamentos útero-sacro. E, obviamente, a adenomiose eu fico vendo em todo mundo, né? Vendo em todo mundo, não, pesquisando em todo mundo. Eu gosto muito do VCI. Agora estou apaixonado pelo VCI na zona funcional, né? Já que dá tempo, mas aparecendo a nossa perguntinha. Mais duas perguntinhas? Se tiveres, livre. Aqui está tranquilo. Doutor Jorge Chaves, qual a diferença de sua técnica para a de One Stop Show? Acho que ele acha que o nome é profundo. Essa é uma
sistemática que o Dr. Stuart Campbell e, mais modernamente, a professora Bená Serrave preconizam. Você fazer tudo numa abordagem só, né? Fazer a esterosonografia, a esterossono-salpingografia, o protocolo de endometriose, né? Contagem de folículos antrais, né? E toda a varredura possível, né? Que você possa fazer num tempo só, né? É o conceito do Posto Ipiranga. Você vai e lá tem tudo. Então, geralmente, você fazendo isso, a partir do 5º dia até o 9º dia, que é a melhor janela de tempo para fazer toda essa pesquisa, você consegue visualizar reserva ovariana, permeabilidade tubária, malformação mileriana, né? E também o protocolo de endometriose. Com isso, você faz, num único exame, toda essa varredura, toda essa abordagem da paciente com, por exemplo, uma suspeita de infertilidade. Vamos para a última. Dr. Octávio Oliveira parabenizou pela aula e por essa técnica inovadora. E a aplicação do gel poderia melhorar o diagnóstico do nicho cicatricial da cicatriz da cesárea? Eu geralmente faço, Otávio, no final, até uma coisa que eu não esqueci de comentar, porque que eu faço também, prefiro no final do exame, quando eu inicio o exame, eu peço para a paciente tomar 3, 4 copos d'água. E, ao final, ela vai ter duas interfaces, né? A interface do gel e a interface do líquido da urina, em que você vai conseguir ver melhor o recesso vesico-uterino. E, com isso, nós conseguimos ver melhor onde está o nicho, mas não melhora a visualização das características da estimocele do nicho, tá? Eu não consigo, eu gosto mais de fazer a avaliação da estimocele no início do exame, né? Em que aí até às vezes a gente consegue fazer algumas reconstruções tridimensionais. E que quando eu faço o ultrassom com esterossono, aí sim você tem uma visão melhor do alargamento da cavidade, da estimocele. Certo, doutor Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos os doutores que participaram desse webinar, maravilhoso, excelente. E muito obrigada, doutor Paulo, pelo presente. Várias parabenizações aí, depois a gente passa para o doutor. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento, por esse tempo e por nos ajudar nesse Outubro Rosa aí, a ajudar melhor, né, na questão do diagnóstico. Muito obrigada, doutor. Eu que tenho que agradecer, Marisa, todo sempre essa nossa convivência e muito que você tem passado para a gente também dos seus truques, né, nos aparelhos aí. Fico muito grato e obrigado a todos. Obrigado pelas palavras amabilíssimas que você já disse. Tá? Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.